Oi, gente! Olha quem resolveu aparecer. Gente, meus esmaltes estavam aí, como vocês podem ver, né? Tem um pouquinho, só que não. Eles estavam precisando de uma limpeza, uma organização. Então eu decidi fazer a limpa neles. Eu já separei os que estavam vencidos para fazer artesanato, já joguei fora o que tinha acabado. E agora eu fui limpando os bocais dele aos poucos com um removedor de esmalte. Eu recomendo que comprem uma acetona, algo mais barato, né? Mas era o que eu tinha aí em casa. E eu decidi dar uma limpa no meu quarto. E já adiantando que eu sei que essa quantidade de esmalte é muito. Mas assim, é uma terapia pra mim fazer as unhas. E tudo isso aí não foi comprado de uma vez. É tipo todos os meses, um ou dois. Como vocês podem ver, eu fui colocando pontinhos com eles porque eu organizava em uma caixa. Só que eu decidi agora organizar em um móvel para ficar mais prático. E tem alguns aí também que eu fiz, algumas misturinhas, enfim. Futuramente, quando eu for fazer isso, eu vou mostrar a vocês. Que é quando o esmalte está acabando, eu junto. E aí é tipo um nail tint que eu fiz com uma base fortalecedora. São ideias que eu vou tendo, eu realmente vou usando. Tem aí essa novidade que eu ainda não usei, tô doida para usar. E também tenho essas relíquias que eu guardo com muito carinho. E aí eu fui desmisturando, depois de limpar os bocais, aqueles que dá pra ver que os pigmentos estão aí meio bagunçados, né? Lembrando que esses não estão vencidos. E, gente, como eu tenho uma quantidade muito grande de esmalte, eu já me convenci, eu não vou fazer compras, a não ser que sejam coleções muito especiais. No caso, a coleção da Barbie, estou louca pra usar porque eu sou fã de Barbie. Mas o que eu vou fazer? Eu só vou comprar quando alguns esmaltes meus acabarem. Porque, como eu uso muito, tem algumas cores, né, que eu uso mais que no instante acabam. E tem outras que vão ficando de escanteio, então eu pretendo ir usando mais essas cores para não correr o risco de vencer. Como vocês viram aí, eu vou fazendo vários movimentos para misturar os pigmentos. Também é bom fazer nos que tem glitter, principalmente esse que eu fiz, porque o glitter vai ficando mais no fundo. Base fortalecedora, enfim, lembrem de fazer isso quando o esmalte ficar muito parado, sabe? Porque quando a gente vai fazer, na hora de fazer as unhas, além de perder um tempinho, corre o risco de dar bolinha. Aí depois disso eu fui higienizar, né, que tava cheio de poeira. Eu me mudei, aí organizei em uma caixa, depois em uma caixa organizadora que comprei na Shopee, enfim. Mas aí eu coloquei um detergente, passei um pouco na mão também para ir espalhando nos esmaltes, para tirar o excesso de poeira mesmo. E como vocês podiam ver, eu não tava lá com tanta paciência, até peguei a ducha do banheiro para fazer isso mais rápido. Gente, nesse processo aí de limpar bocal de esmalte, lavar vidrinho, organizar, eu levei cerca de 1 hora e 20 minutos mais ou menos, porque eu gosto de organizar por marca, por cor, enfim, coisas da minha cabeça. Mas aí, né, saindo um pouquinho desse assunto, eu tava sumida porque eu tô com muita demanda da universidade e emocionalmente eu não tô lá essas coisas. Porém, eu pretendo voltar com tudo esse mês, então dei aí uma força, engajem, tá? E, gente, eu fui colocando aí na toalha e eu primeiro, né, passei ela assim por cima pra dar uma secada extra e deixei aí um tempo, que foi o tempo que eu fui limpar o móvel. E deu muito trabalho fazer isso, mas é muito satisfatório ver tudo organizado depois. Foi bom também eu conseguir organizar pra visualizar bem o que eu uso, o que eu não uso, pra ter um pouco mais de noção de algumas coisas. Por exemplo, eu já vi que eu tô com muito esmalte. E isso não é bom. E de um certo modo, eu notei que sempre que eu tô mal, eu pinto a minha unha. Só que isso não tava nem fazendo bem pra minha unha, nem pro meu emocional. Virou tipo um ritual. Então, agora, sim, eu ainda continuo quando eu não estou bem fazendo a unha, mas também tem outras coisas, outras formas de se cuidar. E também tô evitando comprar esmalte pra dar prioridade a outras coisas que também são importantes. E assim eu pude ver direitinho quais cores que eu mais tenho, quais cores eu menos tenho.
Porque às vezes a gente compra tanto, mas, por exemplo, eu tava sem rosa, eu comprei isso aí pouco tempo antes de organizar, esse rosa pink. E, inclusive, eu ainda não usei. E esse vídeo aí já faz quase um mês que eu gravei. Mas, como eu falei a vocês, eu tava sem tempo de editar e tudo mais. Aí hoje foi um dia, gente, que eu acordei, não consegui ir pra universidade, passei mal. Tive várias crises de ansiedade durante a tarde. E aí, eu descansei, me cuidei. Eu tô aqui bem mais relaxada. E aí agora eu decidi rever algumas prioridades, organizar melhor a rotina. E como é começo de mês, né? Vamos começar tentando, começar bem. Começar já não comecei bem, mas vamos tentar ficar bem. Enfim, como vocês podem ver, eu organizo aí por ordem de cor, que é algo que eu gosto muito. Eu deixei aí em cima já alguns da marca pra facilitar, só que eu sou um desastre ambulante. Então, não esperem muito de mim. É uma coisa que eu sempre tentava melhorar, o fato de eu ser muito desastrada, mas aparentemente não tem como mudar. E aí eu fui tentando pôr cintilantes e metálicos. Pelo menos nesse dia eu não quebrei nenhum esmalte. Não que fosse fazer assim uma grande falta, né? Que esmalte era uma coisa que eu tava tendo. Mas, gente, dá até uma vergonha alheia de mim mesma, no caso, ver isso aí. E depois eu pensei, era melhor eu ter separado do meu lado e ir colocando do que ir fazendo assim. Mas, enfim, eu peguei alguns tons terrosos pra fazer, eu pensei, uma fileira com os mais coloridos, em ordem de cor, uma fileira com cintilantes, uma fileira com tons terrosos. Pra quê? Pra ter uma noção mais ou menos e depois reformular. Então eu acelerei sim, até porque senão vocês iam ter aí muito tempo de vídeo e não iam assistir. Inclusive esse vídeo, porque eu não gravei tudo, eu gravei algumas partes, e esse vídeo tava com 40 minutos. Ninguém merece. Eu amo vídeo longo, eu amo, mas eu sei que vocês não. E assim, né, dependendo do vídeo, faz favor. Mas eu me dediquei muito, me esforcei muito, então por favor, deem aí o like pra me apoiar, tá? Eu tô merecendo porque eu tô tentando me dedicar. Eu vou tentar dar um jeito aí na minha vida. Espero que esse mês dê certo. Organizei aí essa coleção em específico. Eu quis deixar tudo junto, organizado. E aí fui colocando os de outra coleção junto também, que eu pensei, nossa, eu vou separar só esse. Os da Ana Castela são lindos, tá? Mas eu acabei deixando, eu acho que separado também. E aí eu fui colocando extra brilho, bases. Podem ver que alguém é muito viciada na Impala. Eu gosto muito dos produtos deles, porém, né, acaba que eles endurecem rápido, mas aí eu boto um recuperador de esmalte vida que segue. Aí eu fui colocando, já risqué, lá atrás os que eu fiz e na frente as cores mais clássicas. Gente, o Azucrination e o Psíquico são tão lindos, eles nunca deveriam parar de vender. E eu ouvi rumores que o Maçã de Amor vai parar de vender. Se isso for verdade, eu vou ter que fazer estoque e quebrar a minha promessa de não comprar mais esmalte e até diminuir aí. Mas, tipo, eu estipulei uma meta na minha cabeça, sabe? De não tá comprando tanto. Então eu só vou comprar quando algum que eu gosto muito acabar pra repor. Ou quando for uma coleção muito especial, algumas cores. Coleção completa, só se for a coleção mais incrível do mundo. Inclusive, olha eu aí organizando colorama. Eu tô louca pelos da Barbie, como eu já tinha falado. Eu tenho muito hiperfoco na Barbie, desde criança. Mas eu só vou comprar mais pra frente por dois motivos. Um, que eu não quero desevoluir tudo que eu conseguir avançar nessa questão de compulsão por compras. E segundo, que eu não tenho dinheiro, então se eu quisesse, eu não conseguiria. E aí eu fui, gente, vendo a forma que fazia sentido organizar pra ficar certinho por marca, enfim. Notei que os meus esmaltes de colorama eu tô precisando. Eu tinha bem mais, só que acabou que eu usava muito quando eu tava com pressa, porque seca muito rápido nas minhas unhas. E aí eu fiz essa organizaçãozinha, né? E depois eu fui colocar coisas de cuidados.
Com certeza isso encheria de esmalte se contasse com os vencidos, mas eu decidi desapegar. Vocês usam? Eu usava se ele não tivesse estranho, assim, se aparentasse dá pra usar. Decidi evoluir nesse sentido, só que eu não vou desperdiçar, óbvio. Eu uso pra artesanato, enfim. Então, tô só dando uma nova utilidade. Aí estão outras coisinhas, hidratante, removedor, amolecedor, enfim. Óleo de banana eu sei que não é a melhor coisa do mundo, eu vou comprar aquele da Blush, mas enfim. E foi assim que ficou. Já assistem outros vídeos para me ajudar.